Vamos lá, gente, a mais um crime aqui. E agora o crime de infanticídio, artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pelo amor de Deus, se liga nas elementares do tipo. Crime de infanticídio. Primeiro, é um crime próprio. É isso? Só pode ser realizado por uma pessoa que está numa posição jurídica ou fática específica, que é a mãe em situação de acabar de ter o filho. É um crime de dano, porque tem que matar o neonato. Comissivo, ação ou omissivo por omissão. Material, condicionado a um resultado. É feito de forma livre, simples, ele é instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente e um crime progressivo. Importante isso. É um crime progressivo. Ela tem que estar no estado puerperal, tem que ser durante o parto ou logo após, ela realiza o homicídio com relação à morte do seu próprio filho. Primeira questão é o seguinte, as elementares do tipo. Então, quando eu falo do tipo, eu tenho que ter o seguinte, esses 4 elementos. Primeiro elemento, gente, é, na verdade, quem realiza, que é a mãe. Quando ela fala matar o próprio filho, o sujeito passivo tem que ser o próprio filho, então o sujeito ativo é a mãe. Primeiro, então tem que ser a mãe. Segundo, tem que matar o próprio filho. Terceiro, o lapso temporal, gente, que é o mais importante. O elemento temporal que o crime tem que ser realizado durante o parto ou logo após o parto. É um período que compreende os primeiros cuidados com o neonato. E na cabeça dela tem que ter o que, gente? O chamado estado puerperal. Então tem que ter 4 elementos. A mãe tem que matar o próprio filho. Tempo tem que ser durante o parto ou logo após. E na cabeça dela tem que ter o quê, gente? Uma coisa chamada de estado puerperal. O que é importante é que tem que ter esses 4 elementos. Tem que ter. Faltou um desses elementos, é crime de homicídio. Dá exemplo, André. Se a mãe mata o próprio filho durante o parto, mas ela não está no estado puerperal, é homicídio. Faltou o estado puerperal. Para ser infanticídio tem que ter os 4. E se por acaso, André, a mãe, ela no estado puerperal, ela mata o próprio filho, mas uma semana depois do parto? Você poderia perguntar isso. A mãe, no estado puerperal, ela mata o próprio filho 15 dias depois do parto. Qual é o crime? Homicídio. Porque não foi durante o parto ou logo após. Por favor, gente, não discuta isso, porque isso está no tipo. Sempre quando eu falo desse crime, tem sempre um aluno que, com razão, eu entendo a dúvida. Ele fala, poxa, mas peraí, o que é estado puerperal? Não importa, tem que estar na lei. Perdão, na questão. Eu tenho 4 elementos. Se ela está matando o próprio filho, você não precisa ser muito inteligente para entender que é a mãe. Ah, mas veja bem, pode ser o pai. O pai não, porque o pai nunca vai estar no estado puerperal. É impossível que um pai esteja no estado puerperal. Por mais que ele queira seja mãe, queira ser mãe, por mais que ele tenha feito a troca de sexo, ele é homem. Ah, mas olha só nada. Estado puerperal, só mãe, mulher. Tem que ser mulher. Cromossomo XX. E ela tem que matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Você pode me perguntar, é medicina legal. André, o que é logo após? Olha, gente, logo após é o período na medicina legal que compreende os primeiros cuidados com o bebê, com o neonato. Mas, André, o que são os primeiros cuidados? Isso é medicina legal, cara. Não vamos falar sobre isso. Até gostaria de falar, até porque é uma matéria que eu gosto. Não manjo o suficiente para dar aula, mas gosto. O que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer que é um período logo após o parto. Que é um período que compreende os primeiros cuidados. Já vi professor falando que o período compreende 24 horas. Já vi professor falando 7 dias. Eu falei, cara, você está tirando esse dia de onde? Esses 7 dias você tirou da sua cabeça, desculpe. Ah, mas eu li que o professor tal... Porra, me inventou. Que logo após é um elemento normativo que tem que ser identificado no quê? No tipo. E a doutrina fala que os primeiros cuidados logo após o parto. Com a sobrevivência do neonato. Está claro? Então eu tenho o crime aqui de infanticídio. Então aqui a gente começa a estabelecer algumas coisinhas. Professor, se é durante o parto ou logo após, qual é a diferença? A diferença é essa aqui. Eu quero que você bote na tua cabeça que eu tenho um grande marco aqui, que é o parto. Eu quero que você entenda que se o parto não começou,
a mãe está num período que é chamado de gestação. Enquanto o parto não começa, ela é chamada de gestante. E se ela é gestante, só pode ser aborto. A partir do momento que começa o parto, enquanto estiver no parto, ou um período que compreende logo após, aqui nesse período só pode ser infanticídio. Desde que ela esteja no estado puerperal. Passou logo após, qualquer outro momento, aí vai ser o quê? Homicídio. Então, André, a lei protege a vida quando? Olha, cara, o começo aqui... André, quando é que a vida começa? Não sei. Nós vamos conversar, claro. Mas a vida começou, até enquanto não começar o parto, ela está na gestação. Esse nenenzinho está sendo formado. Então, pode ser aborto. Começou o parto, e durante todo o parto, e logo após o parto, vai ser infanticídio. Se não é mais durante o parto, nem logo após o parto, já é depois do parto, aí vai ser homicídio. Então, eu quero que você entenda que a diferença entre aborto, infanticídio e homicídio é o lapso temporal. Então, o professor que falar para você que o aborto ocorre dentro do útero e o infanticídio fora, eu tenho que dar 0 para esse professor. Porque a diferença entre esses crimes não é o lugar onde o crime acontece. André, qual é a diferença do aborto para o infanticídio? Ah, o infanticídio a mãe mata o filho fora e o aborto a mãe mata o filho dentro. 0. Para ser aborto, a mãe mata alguém mata antes de iniciar o parto. Começou o parto e logo após o parto é infanticídio. Bem depois do parto, homicídio. Agora, quando é que começa o parto? Aí a doutrina explica, mas eu estou falando isso aqui para vocês para exemplificar. A medicina legal fala que começa o parto com a dilatação do colo do útero, ou para alguns com rompimento da bolsa amniótica, ou com descolamento da placenta. Mas isso aqui não importa. Até porque também tem as cesáreas, que são cirurgias marcadas com dia e hora certinho. Então não importa. O importa é que ele vai dizer que o parto já começou. Aí tem a questão do seguinte, do pai na jogada. André, o pai pode ser autor de infanticídio? Jamais. Por quê? Porque no elementar do tipo está estado puerperal, e o pai não vai ficar no estado puerperal jamais. Agora entenda que é possível que haja o concurso de agente. Qual é a questão aqui? A questão aqui é que o pai vai induzir a mãe a realizar atos executórios. Ou então o pai e a mãe realizam atos executórios. Ou então a mãe induz o pai a realizar atos executórios. Olha que interessante. Então eu vou ter na situação aqui autor e partícipe, não é isso? E não sei a diferença de autor e partícipe. Então você não pegou minha parte geral. Se não pegou minha parte geral, não tem como a gente conversar. Ah, o autor é quem realiza atos executórios e tem o domínio funcional do fato, não é isso? É. Realiza um elementar do tipo, não é? É. E o partícipe? Não realiza atos executórios. Não tem o domínio final nem o domínio funcional do fato. Mas ele ajuda o autor. Ele colabora, ele induz, ele instiga, ele auxilia o autor. Então o autor realiza o crime. O partícipe ajuda o criminoso. E qual é a situação que nós temos aqui? Se o pai, André, induz a mãe a matar, então eu tenho uma mãe que está no estado puerperal e é logo após o parto. E a mãe mata a criança. Significa dizer que a mãe realizou o crime de infanticídio. Como o pai ajudou a mãe, o pai vai ser partícipe no crime de infanticídio. Estão me entendendo? Se a mãe matar o próprio filho, infanticídio. Está no estado puerperal, claro. Se a mãe matar o próprio filho, infanticídio. E se o pai ajudou a mãe dando a faca para ela? A mãe vai ser autora do infanticídio e o pai vai ser partícipe no crime de infanticídio. E se o pai e a mãe realizam atos executórios? Se a mãe esfaqueia o filho junto com o pai, se eles pegam o torniquete e acabam com o pescoço da criança logo após o parto, é óbvio que a mãe vai ser infanticídio e o pai vai ser o quê? Homicídio. Porque o pai não está no estado puerperal. Então, se os dois realizam atos executórios juntos, a mãe vai ser autora do infanticídio e o pai vai ser autor do homicídio. E se o pai não realiza ato executório, mas apenas ajuda a mãe? A mãe infanticídio e o pai partícipe no infanticídio da mãe. E se for o contrário? Se a mãe induz o pai a matar e a mãe está no estado puerperal, se é o pai que mata, o pai realiza homicídio.
Teoricamente, a mãe seria partícipe no homicídio. Mas como ela está no estado puerperal, a mãe vai realizar o crime de infanticídio. Então, André, é bom que você pode voltar, mas vou repetir. Se a mãe mata, com o pai ajudando, a mãe infanticídio e o pai é partícipe no infanticídio. Se a mãe e o pai matam juntos, a mãe infanticídio e o pai homicídio. E se o pai mata com a ajuda da mãe? O pai é homicídio e a mãe seria partícipe no homicídio. Mas como ela está no estado puerperal, a doutrina entende que ela deve responder por infanticídio. É isso. Aí existe uma controvérsia se o fato de estar no estado puerperal é uma circunstância pessoal ou personalíssima. E como a doutrina entende que a circunstância personalíssima não se comunica entre os agentes. Uma outra questão, que você está doido para perguntar, é não confundir estado puerperal com puerpério. O estado puerperal é uma ficção jurídica. O puerpério, ele é dividido em febre puerperal, psicose puerperal e transtorno puerperal. Aí a medicina explica. Dizem que, inclusive, o puerpério pode demorar até 1 ano. O puerpério pode demorar até 1 ano. Ela passa por psicose puerperal, febre puerperal e transtorno puerperal, e isso pode durar até 1 ano. Por isso que a mulher, quando tem filho, ela fica transtornada. Agora, o estado puerperal, ele vai acontecer durante o parto ou logo após. Quem inventou isso? O legislador. Então, o estado puerperal é uma coisa, que é uma elementar do tipo, é uma ficção jurídica, e o puerpério é algo estudado pela medicina legal. O estado puerperal torna a pessoa inimputável? Então a mulher, como ela está no estado puerperal, ela é inimputável. Nada disso. Estado puerperal não é uma doença mental. Se não é uma doença mental, eu não vou considerá-la como pessoa inimputável. Agora, se o estado puerperal ou o puerpério agravar uma doença mental que ela já tenha, ela com a doença mental e mais o puerpério, ela fica inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, aí eu posso aplicar o artigo 26 e torná-la inimputável. Por quê? Porque o puerpério agravou a sua doença mental. Então ela não matou no estado puerperal. Ela matou enquanto doente mental com o puerpério agravando. Entenderam? E o estado puerperal é uma ficção jurídica que ocorre durante o parto ou logo após. Uma questão é se é possível infanticídio culposo. Né? Como o legislador não prevê, há quem entenda que o fato é atípico. Me dá exemplo. A mãe acabou de ter o filho, durante o parto ou logo após o parto, ela no estado puerperal, ela sem querer, ela se debate e mata o próprio filho sem querer. Seria um infanticídio culposo. Como o infanticídio culposo não tem previsão na lei, o fato seria atípico. Então, alguns entendem, quando a mãe mata sem querer, o fato seria atípico. Por quê? Porque não há previsão legal. Outros falam o seguinte, ora, ela matou o próprio filho? Matou. Matou sem querer? Sim. Tem previsão de infanticídio culposo? Não. Porém, existe previsão de homicídio culposo. O que não pode é ela ficar impune por ter tirado uma vida. Para outras pessoas, a mãe responderia por homicídio culposo. Está claro? Como é controvertido, não é isso? Você segue o que você quiser, depende da sua banca, na verdade aí vai de acordo aí com o que disser a banca. De qualquer maneira, se for uma prova objetiva, ele não vai te perguntar isso, porque senão essa questão pode ser anulada. Está claro? Então esse é um crime aqui, gente, de infanticídio, e são essas circunstâncias que envolvem esse crime. Vai estar mais uma quebradinha, tá? A gente fala do último crime aqui, que é o tal do aborto. Vamos lá. Bom, gente, falando do nosso último crime aqui, dos crimes dolosos contra a vida, eu tenho o aborto. E o aborto, na verdade, ele é uma exceção da teoria unitária, já do artigo 29
não é isso? Que fala que todos concorrem para o mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Então o Código Penal adotou o seguinte, gente. Se Bruno Bola e Macarrão matarem Leisa Samúdio, todos respondem pela morte dela na medida da sua culpabilidade. Então um vai ter 10 anos, um vai ter 12, um vai ter 30, um vai ter 100, outro vai ter 1000. Não interessa a pena, mas todos respondem pelo mesmo crime. É a regra? É a regra. De quase todos os crimes? É, de quase todos os crimes. Agora aqui não. Aqui eu tenho 124, 125, 126, que são 3 crimes diferentes. E olha que interessante o 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Gente, quem realiza o crime do artigo 124? Só uma pessoa. Quem é a única pessoa que pode provocar aborto em si mesma ou permitir que alguém provoque nela? Claro que é a mãe. Perdão, não é mãe ainda, né? Aliás, é sim, né? Gestante. É só a mulher que está grávida, ou ela faz aborto nela mesma, ela pega o remédio e toma, ela pega um material, um vergalhão, e introduz na vagina, para que ela mesma faça, ela se joga, ou então ela permite que o médico faça nela. Permitir ou consentir que outro lhe provoque. A pena da mãe, o crime da mãe é o 124. E o 125, 126, qualquer pessoa, menos a mãe. 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Então o cara tira o filho dela sem que ela consinta. E o 126 é provocar aborto com o consentimento da gestante. Então olha que interessante. A mãe, quando ela vai na clínica de aborto, ela está permitindo que alguém faça nela, 124. E o médico que faz com consentimento. Então a mãe 124 e o médico 126. Vocês entenderam? Olha que interessante. Quando eu falo no 126, que é provocar o aborto na mãe com o consentimento dela, eu tenho quantas vítimas? Uma. Quem é a vítima? É o bichinho que está indefeso lá dentro. Quando você fala dessa forma, dá até uma dor, né? A mãe está grávida, ela tem um filho ali, ela quer fazer o aborto, e o médico também quer fazer o aborto. Eu tiro aquela vida e ele é a única vítima. Agora, o 125 não. 125 eu provoco aborto na gestante sem o consentimento dela. Agora eu tenho 2 vítimas. Quem são as vítimas? O bebezinho que está ali dentro e a própria mãe, que também é vítima. Aqui eu tenho dupla subjetividade passiva e aqui eu tenho dupla, tá aqui embaixo, dupla subjetividade passiva e aqui não. Aqui eu tenho uma subjetividade passiva única. Entenderam? Aborto com consentimento, só o bebezinho que é vítima. Aborto sem consentimento, a mãe é vítima e o bebê também é vítima. E o que me importa é que mãe e médico querem o mesmo crime quando vão na clínica de aborto. Só que a mãe vai no 124 e o médico no 126. Está claro? E quando é que começa a vida, André? Tá? Aí tem a questão se é da fecundação ou da anidação. Se é quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ou então, quando ocorre o que, gente? Quando ocorre a migração do ovo para a trompa de Falópios. E a maioria da doutrina entende, quer dizer, os criminalistas entendem que é da anidação. Porque se você entender que a vida começa da fecundação, a mulher que toma a pílula no dia seguinte, ela está cometendo crime. A mulher que utiliza o dispositivo intrauterino, que é o DIU, ela está cometendo crime de aborto. Está entendendo? Se você entender que a vida começa da fecundação, professor, para mim o espermatozoide, quando ele entra no óvulo ali, ó, no óvulo, que aí entra, não é isso que todo mundo fala que você, se você está vivo, você já é um campeão, porque tem 3 milhões de espermatozoides e você é o que chegou lá na frente, significa dizer o seguinte, que ali começa a vida. Então você fala, pô, cara, se ali começa a vida, quando a mulher toma a pílula no dia seguinte, o ovo está fecundado. O que impede a pílula no dia seguinte é que esse óvulo, ele vá para a trompa de Falópios, pare e comece a se multiplicar. A mulher que toma pílula anticoncepcional também. Ela é fecundada.
Não é isso? Se você é mulher, claro, e você tem seu namorado, seu marido, você toma pílula anticoncepcional, ela fala, olha, você tá livre para fazer o que você quiser. Significa dizer que você que está transando com a sua namorada, com a sua esposa, você fecunda a mulher. Mas como ela toma pílula, a pílula evita, que, por hormônios, que ele chegue lá e comece a se multiplicar. Então o que acontece? Na verdade você fecunda, então você está abortando. Por isso que para ser criminalista tem que ser da anidação. Aí o aborto, a vida começa da anidação, que é inclusive o que eu acho também. Está claro? E quais os abortos que eu tenho? Eu tenho o aborto natural, que é quando a mãe perde o filho mesmo. Nos 3 primeiros meses, metade das pessoas abortam. Tem mulher que inclusive engravida e perde, nem sabe que perdeu. Esse é natural, esse fato não é nada. O acidental, a mulher está grávida, escorrega, cai no chão, coitada. Bate de carro sem querer e perde o filho, é lamentável, a gente lamenta demais, mas não é nada. E o criminoso? Criminoso é o 124, 125, 126. E é óbvio que o econômico, o social também é criminoso. A mãe abortou, porque já tem 3 filhos, não pode criar 4. Então ela abortou, pode. Pode nada, é criminosa. Bem como também o legal ou permitido e o eugênico, que nós vamos estudar agora. André, o que é o aborto legal ou permitido? A lei permite, nós vamos estudar as hipóteses. E o eugênico? O Supremo também falou. Nós vamos conversar sobre isso agora. O que me importa é quem destrói tubo de fertilização in vitro. Eu vou numa clínica, o cara faz a inseminação artificial, coloca num tubo de ensaio lá para começar a fecundar e a multiplicar, para na hora de colocar no útero materno, antes de colocar no útero, eu vou destruir isso aí. O fato é atípico, não seria aborto, tá entendendo? A mulher vai na clínica, tira o óvulo dela, pega o marido com o espermatozoide, faz fertilização in vitro. Quando ele faz aquilo ali, começa a se multiplicar para botar na barriguinha da mulher, eu destruo. O fato é atípico. Tá? E também é que somente admite a modalidade dolosa. Se eu tiver com a minha mulher, ela grávida, eu escorrego, dou uma cotovelada na barriga dela, o fato é atípico. Ah, mas abortou sem querer. Não há previsão legal, o fato é atípico. O anúncio de meio abortivo é uma contravenção, tá? Anunciar meio abortivo, eu, André Queiroz, além de dar aula, eu tenho uma clínica ali, se você quiser, me mande um e-mail que eu vou dar o endereço. É claro que só falar isso já seria uma contravenção. Eu não tenho não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Já é um meio abortivo. Tá? Uma questão interessante é a tentativa de suicídio e o autoaborto. Né? A mãe fala o seguinte, não posso ter esse filho. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Vou pular da janela. Vou me matar para morrer e matar o moleque. Ela pula, se estatela, sobrevive e perde o neném. Qual seria o crime? Autoaborto. Ok? Eu quero que você entenda que o namorado que leva a namorada para a clínica, ele não faz aborto, mas ele ajuda. Então ele vai ser partícipe do 124. Por quê? Porque o namorado auxilia a mãe. Então ele vai ser partícipe do 124. E a enfermeira não ajuda a mãe, a enfermeira ajuda o médico. Então a enfermeira, ela vai ser partícipe do 126. Perfeito? Maravilha? E o 126? Olha, 126 fala o seguinte, aplica-se a pena do artigo anterior, quer dizer, aplica-se a pena do aborto sem consentimento se a gestante não é maior de 14 anos, ou é doente mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Olha que interessante. O aborto pode ser com ou sem consentimento. Mas muitas vezes eu obtenho o consentimento aqui, ó. Eu transo com a menina de 13, a menina engravida. Meu amor, eu tenho 30 e pouco, você tem 13, caraca. Não dá pra ter esse filho. Ela, é mesmo, o que você acha? Tira. Eu quero que você tire, dá pra tirar lá? Tá bom, eu tiro. Não é verdade, eu sou muito novinha, tenho 13, né? Eu tiro. Se ela tirar, a lei fala, vai ser aborto, a pena do aborto, sem consentimento. Ah, mas aí já seria até estupro, né? É, claro. Estupro de pessoa vulnerável. Ou então, ela é maluca. Meu amor tem quantos anos? 20.
mas ela tem doença mental. Eu falo, boa, maluquinha, aborta. E ela, tá bom, concordo. Se ela for maluca, a pena é de fosse sem consentimento. Ou então, se obtido mediante fraude. Isso que eu não aprova dessa aí. O cara transou com a menina é normal, tem mais de 14, engravidou, o cara fala, olha só, vamos fazer a outra, meu amor? Vamos. Ah, que legal ter esse filho na cabeça dele. Legal nada. Vamos fazer a outra então, meu amor. Como você sabe que eu sou médico, então eu vou fazer a sua outra. Tá bom, meu amor, que bom. Vai fazer a outra e olha e começa a mudar o semblante. Fala, meu amor, o que está acontecendo? Minha linda, não estou vendo um pé, nem uma perna e nem outra perna. Caramba, não estou vendo a mão. Caramba, ele não tem uma mão e não tem os dois pés, a perna. Nosso filho, pela outra, não está sendo formado sem uma perna e sem um braço. Meu amor, nosso filho vai nascer sem uma perna e sem um braço. É mesmo? E agora? Poxa, aborta. Eu falo, queria tanto ter esse filho, mas como ele não tem uma perna e um braço, eu vou abortar então. E ela aborta. Só que o filho, ele é perfeitinho. Ele fez aquilo para quê? Para induzir a mulher em erro. Ele utilizou uma fraude. Qual é a pena desse namoradinho babaca que é médico? Aborto sem consentimento. Ou então, com grave ameaça ou violência. Olha, a questão é muito simples. Você está grávida? Tô, meu amor, o filho é teu. Olha, você faz o que você quiser. Tá? Pode ter filho, pode ter vontade. Agora, se esse filho nascer, eu mato seus pais. Tão simples. Você escolhe o pai ou filho. Como assim, André? Se tiver o filho, eu mato seu pai. Agora, se você abortar, teu pai vive. Ah, tá bom, então vou tirar o filho. É óbvio que o pai está realizando o crime de aborto sem consentimento. Na verdade, não é pai, não é nada. Talvez nem seja ser humano, né? Mas aí fica para uma outra história. Beleza? Exceção à teoria unitária, ou teoria monista, tá? Nascimento de gêmeos é uma questão interessante, tá? E formação de quadrilha. Tem que mudar isso aqui, né? Não seria mais formação de quadrilha, seria formação de associação criminosa do artigo 288, né? Então eu quero que você entenda que o material... Estou atualizando aqui, né? Eu fiz isso antes da alteração, claro, eu sou professor há algum tempo, mas já está gravado, já o material já atualizadozinho, já não existe mais o crime de formação de quadrilha ou bando. Nascimento de gêmeos, fica atento. O que acontece quando a mãe acha que tem um filho só? André, a mãe acha que tem um filho e vai no médico. Não é isso? O que acontece? E se a mãe acha que tem um filho só, vai no médico e o médico ceda, começa a fazer o aborto, vê que são gêmeos e tira os dois. Olha que interessante. A mãe acha que tem um filho só e o médico vê que são gêmeos e tira. Quais os crimes? Se a mãe acha que tem um filho só, então ela responde uma vez pelo artigo 124. O que me importa é que se o médico vê que tem 2 bebês e tira os 2, ele realizou 2 abortos. Mas aí é o pulo do gato. Que o médico, para um bebê, ele tem um consentimento. Então ele vai realizar um 124, ele vai realizar um aborto, agora, sem consentimento e um com. Olha aqui, ó. O 125 é 100, né? Só para lembrar, que eu sempre troco isso. 125 é 100 e o 126 é com. Então, eu quero que você entenda que na hipótese de serem gêmeos, o médico realiza um aborto com consentimento, que seria o 126, uma vez, e um aborto com consentimento. Por quê? Porque a mãe, quando foi para a clínica, ela achava que tinha um só. Então, ela consentiu para que tirasse um só. Então ele realiza 2 abortos, um com e um sem. Perfeito? Se eu estiver dentro de uma clínica de aborto, onde existem sócios, onde existem pessoas com estabilidade de permanência para cometer esses crimes, também é possível o crime de associação criminosa do artigo 288. Quiçá, se tiver hierarquia e escalonamento, o crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850. Perfeito? Tranquilo? E, além disso, a forma qualificada. Se o médico, se a mãe
com a intenção de abortar, sobrevier o quê? As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Então o médico quer tirar o bebê com ou sem consentimento e ela acaba sobrevindo uma lesão corporal grave na mãe. A pena é o que, gente? Aumenta-se de 1/3. E ela será duplicada se o médico, querendo abortar, acaba tirando sem querer a vida da mãe também. Aí a pena vai ser duplicada, se por qualquer uma dessas causas sobrevier a morte. É diferente quando o pai quer matar a mãe sabendo que está grávida, tá? Se o pai matar a mãe, ela estando grávida, e ele sabendo, se ela está com 3 meses de gravidez, ela anuncia, olha que questão interessante. A mãe grávida de 3 meses fala para mim assim, André, notícia linda, tô com um filho que é teu. Ah, é? Tá aí dentro? Tá, André. Tranquilo. Pego minha pistola e dou um tiro na cabeça dela. Ela cai no chão e morre. Consequentemente, o bebê também morre. Quais os crimes? 2 crimes. Homicídio e aborto. Dolo de 2º grau. Dolo de 1º para a mãe. Dolo de 2º para a criança. Concurso formal impróprio e as penas serão somadas de homicídio e de aborto. Ok? E para fechar, as hipóteses onde o aborto é possível. Não se pune o aborto praticado pelo médico. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, é o chamado aborto necessário. Ou no caso, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. É o chamado aborto sentimental ou aborto humanitário, que é proveniente do estupro. O Supremo permitiu o chamado aborto eugênico, que é na hipótese que a mãe tem um filho anencéfalo. O bebê, o feto, tem a acrania, não tem crânio, consequentemente não vai ter a formação do cérebro. Significa dizer que o Supremo não diz que tem que abortar. O Supremo permite que a mãe opte pelo aborto ou não. É o chamado aborto eugênico. E o aborto econômico, evidentemente, né? A mãe que aborta porque não tem condições de criar o filho. Evidentemente, isso é crime do mais nojento que existe. Tá? E ainda tem gente que defende isso ainda. Por motivos egoísticos, né? Não vai ter condições de criar, vai virar um marginalzinho. Só que fala isso, realmente, acho que tem que ter tem que começar a rezar um pouco mais, né? Porque a criança pode nascer e ser entregue à adoção, né? Eu preservo um bem maior que é a vida, evidentemente, né? Uma questão tão óbvia que chega até a doer nos nossos corações. Maravilha, gente? Então, isso aqui foram os crimes dolosos contra a vida. Espero ter podido ajudar os senhores. Um forte abraço e até o nosso próximo tema.